Muito bem, saudações a você, espero que esteja tudo bem, começando mais um podcast aqui conosco pelo YouTube, você acompanha a nossa programação, lembro também que você pode acompanhar a gente no rádio. Para os internautas é só acessar a CBN Recife, para quem acompanha a gente pelo Dial, FM 105.7, ativa o sininho para que a gente possa mandar para você as novidades do nosso canal. Participe também dos nossos programas, entre em contato com a gente. A gente inicia o nosso podcast hoje conversando com o advogado Rômulo Saraiva. Vamos tirar dúvidas aí de previdência social, de trabalhismo, e aí fazendo o registro da captação das imagens com SM Filmes 987235807. Pode entrar em contato aí para produção cinematográfica, para filmes comerciais, documentários, casamentos, batizados, tudo a SM Filmes faz. E também a De Luz e Som. Vai lá no Instagram agora. Você vai no Instagram, De Luz e Som. É o Daniel Freire, que é responsável por iluminação, por captação de imagens, também por transmissões ao vivo. E o Cena Livre, você busca lá no YouTube, Cena Livre, nosso parceiro aqui do nosso podcast. Rômulo, tudo bem? Como vai? Tudo tranquilo? Tudo bem, é um prazer aqui estar participando do programa. Estou bem, graças a Deus. Vamos lá, vamos começar por problemas, para você trazer soluções. Ô Rômulo, vira e mexe, a gente tem alteração na Previdência Social. Vamos começar com a questão da aposentadoria. Onde é que está o gargalo da aposentadoria? Por que muita gente quer se aposentar e não consegue? Por que muita gente diz eu tenho mais de 30 anos de contribuição, tenho 35 anos de contribuição e não consigo me aposentar? Fator idade, contribuição, o que está pegando hoje para as aposentadorias? Olha, Aldo, o gargalo ele pode ser justificado de diferentes maneiras. A primeira dela é em relação ao requisito, né, de você ter se programado para se aposentar com 30 anos, se mulher, ou 35 anos, se homem, e no meio do caminho o legislador fez mudanças para que você aumentasse o requisito, já que a partir de 2019, por exemplo, se também exige o requisito de idade. Então não adianta você ter apenas 35 anos, você também precisa ter um determinado requisito etário. Uhum. E às vezes você não tem, né? E por conta disso é necessário adiar, né, o recebimento da aposentadoria. Tem outras situações que perpassa não apenas pela mudança na lei, mas também pelo receptivo administrativo que hoje é observado no INSS. Então, o INSS tem um déficit estrutural. O governo já apontou no início de 2019 a necessidade de 7.500 funcionários novos para serem contratados, a ponto de haver ainda esse ano, 2022, uma promessa para concurso público. Promessa essa que não sabe se vai sair ou não. Se houver o concurso público, provavelmente as contratações não serão feitas esse ano por conta das eleições. Eleitoral, né? E a Federação Nacional dos Servidores Públicos Federais estima que a demanda dentro da estrutura do INSS é da ordem de 23 mil servidores. Então, se você adotar um meio termo entre os 7.500 apontado como indiscutível pelo governo e os 23 mil pelos servidores, né, pela Federação dos Servidores, você vai encontrar aí uma faixa de 15 a 16 mil como déficit de pessoas que precisam serem contratadas para poder impulsionar, né, a alta demanda. O INSS recentemente criou a inteligência artificial, né, robôs para poder fazer a instrução processual das demandas administrativas com o propósito de substituir funcionários e dar agilidade. A meta é, em um ano, o Conselho de Recursos da Previdência, que é a segunda instância do órgão, julga 1 milhão, com os robôs que querem julgar 2 milhões. Então, a dificuldade do trabalhador também ter uma resposta positiva ou ter uma resposta rápida passa por essa situação da estrutura do órgão, porque, às vezes, né, o funcionário que agora está sendo premiado por meio de um bônus de produtividade, para ele ganhar esse bônus, às vezes ele analisa ali um processo de qualquer forma, para ter uma produtividade. Aprova ou não aprova. Às vezes negar é mais fácil do que aprovar, porque você precisa fundamentar o porquê está aprovando. Dá mais trabalho. E aí há esse problema de anos, né, de a pessoa, às vezes, não ter a resposta administrativa de acordo com a sua realidade. Às vezes você tem um requisito,
né? Às vezes uma conta extremamente simples, só é verificar o que tem na carteira profissional, o que você contribuiu, e mesmo assim você recebe uma resposta lacônica de que não atingiu aquele requisito. Ô, Rômulo, hoje, assim, grosso modo falando, eu tenho que ter 36 anos de contribuição para homem 35 anos para o homem, e 30 30 anos para para a mulher. E a idade mínima para se aposentar? A idade mínima em Pro relação homem. ao homem, 65. Certo. Então eu tenho que ter 65 anos e tenho que ter contribuído 35. Correto. Senão não me aposento. E a mulher 60. Esses 60, Aldo, era um requisito histórico, tradicional, que a partir de 2019 mudou. A cada 6 meses havia a necessidade da mulher envelhecer meio ano, né? Então, hoje, em 2022, a gente está com a exigência de 61 anos e meio para a mulher e vai estabilizar no final do ano para 62 e assim permanecerá até que venha uma outra reforma significativa. Então, a mulher está numa fase de transição que migra de 60 para 62. Então, veja, independente de contribuição, o homem só se aposenta se tiver 65 anos. Existem situações... E a mulher 62, no caso. Pois bem, Aldo. A reforma da Previdência ela trouxe algumas regras que conseguem acomodar o desejo de aposentadoria mesmo antes dos 65. Então, essa regra que a gente falou é a regra de acesso principal. Tá, é a básica. É a básica, vamos dizer assim. Mas existem outras, de forma excepcional, que permite que a pessoa consiga se aposentar mesmo com a idade inferior a 65 ou 62 anos, para homem e mulher, respectivamente. Agora, a engrenagem normativa que foi feita para poder o trabalhador ter acesso à aposentadoria é justamente esse. E aí você percebe que o preço a se pagar é mais caro se for comparar em outras gerações. Por quê? Se você considera um trabalhador... Gente que se aposentava aí com 50 anos. Exato, né? Exatamente. Então, se você considerar um trabalhador baixa renda, ele normalmente não faz bacharelado, não faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Trabalha duro. Ele termina o ensino médio e já se lança no mercado profissional. E aí a gente estima que ele pode começar a trabalhar aos seus 20, 22 anos. Se você conta de 20 até 65, dá 45 anos. Exatamente. Então ele paga por mais tempo para receber praticamente a mesma coisa ou menos do que ele receberia pelas regras antigas. Mas tem buraco na legislação para você tentar se aposentar pelo tempo de serviço independente da idade? Não, o que existe na legislação são praticamente 5 regras de transição em que o que se observa, a regra mais fácil de você atingir o requisito é a mais dura do ponto de vista financeiro. Certo. O recado que se dá é o seguinte, olha, se você está agoniado para poder se aposentar logo, tem regra de transição que permite você rapidamente em termos, Se mas aposenta, você mas se quebra, né? precocemente você ter acesso à aposentadoria. Mas em compensação... é maltratado do ponto de vista financeiro porque o valor ele tem embutido vários depreciadores financeiros que dizem, a gente até autoriza que você receba agora, mas em compensação você vai receber bem menos. Rômulo, o interessante é buscar um profissional, tem que ter um advogado para orientar? Olha... Porque veja, pelo site eles botam tudo direitinho, você faz sua conta e tal, mas nem é sempre confiável aquele cálculo do INSS, porque... a impressão que passa é que o INSS quer passar a perna em você o tempo todo. E essa impressão ela não é construída de uma hora para outra. Exato. Né? As negativas injustas, né, as dificuldades apresentadas, a burocracia percebida, são situações que a gente conclui essa questão de você, ao invés de chegar no serviço público de natureza federal, às vezes ter a compreensão de que aquilo ali, quem está do outro lado, você é tratado como inimigo. Que você está ali para poder tirar vantagem financeira. Essa calculadora que você falou merece destaque porque é um robô. Né? Então, se você faz uma contagem em um mês e faz contagem em outro, ela vai atualizando de acordo com as contribuições amealhadas. Só que a calculadora, eu não diria que há uma má-fé embutida nela, mas há inconsistências de dados mesmo, por parte do Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um banco de dados gigante, é um Big Data, e que tem muitas inconsistências. Então você precisa ter cuidado, porque na trilha, para você poder receber um benefício,
né, você pode ser desenganado, no sentido de a calculadora dizer que você ainda precisa de 3 anos para se aposentar e você só precisar de um. E aí você vai ser induzido em erro para pagar por mais tempo, podendo ter acesso antes. Ou fazer uma estimativa errônea, no sentido de dizer que você vai ganhar tanto e ser mais ou menos. Né? Normalmente é menos. Além dessa questão da calculadora, Aldo, os servidores, né, os técnicos e analistas do Seguro Social, eles poderiam ser um aliado para o cidadão que não tem intimidade, às vezes é analfabeto, explicar qual é o melhor benefício. Na prática, esse contato está cada vez mais prejudicado, porque a política administrativa do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS, passando de gestões para gestões, tem sido a automatização. Então é o mesmo raciocínio do banco, né? Os grandes bancos de varejo, ele investe para que o cliente não tenha contato com o bancário, com o gerente. Que você faça pelo celular, pelo computador e não precise ir ao banco. O INSS está encampando essa ideia. O problema é que a legislação previdenciária é uma jabuticaba brasileira que tem uma série de mudanças frenéticas. Segundo, o perfil do público, né? O INSS administra não apenas os benefícios pagos, você precisa pagar para ter a contraprestação previdenciária, como também os benefícios assistenciais, né? Que são pessoas que estão ali amparadas pelo amparo social. E aí, nesse sentido, né, são pessoas que a gente vê vulnerabilidades econômicas, né? Pessoas que não têm escolaridade, que não têm conhecimento, que não sabem assinar, que não sabem clicar, né? Que às vezes não tem internet porque está na zona rural. E aí esse pensamento, né, é cruel, porque essas pessoas não vão tem muita gente hoje, Rômulo, perdendo, não é, por conta dessa coisa de automatização, né? Tem. Quem aponta isso... Especificamente no INSS, né? Quem aponta isso, Aldo, é o Conselho Nacional de Justiça, que indica o INSS com 48% de todas as demandas do Brasil na Justiça Federal de processo. Rômulo, dá para fazer revisão de aposentadoria uma vez você é aposentado? Sim, você pode fazer a revisão de aposentadoria, mas é preciso observar o prazo. O Poder Judiciário tem, vamos dizer assim, sido extremamente restrito na observância de que o prazo é até 10 anos. Você não deve completar o aniversário de 10 anos na condição de aposentado. E esse início da contagem do prazo de 10 anos, ele começa a partir do primeiro pagamento. Por que saber disso? Porque às vezes, Aldo, você dá entrada na agência previdenciária mais perto da sua casa e o INSS diz um não para você, um não categórico. E aí você precisa entrar com ação na justiça, e às vezes a justiça também é demorada, você gasta 2 anos lá. Até que você tenha passado pelo INSS, ido para a justiça e efetivamente conseguido caracterizar o direito que você almejava, e a ponto de você ir no banco e sacar o dinheiro, já consumiu um determinado quantitativo de tempo. Exato. Então a contagem ou a fluidez do prazo de 10 anos é a partir do acesso do dinheiro a esse aposentado. E aí começa o prazo de 10 anos, você tem até 10 anos para reclamar os seus direitos, sob pena de conviver com injustiças vitalícias. Aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. Esses dias eu estava vendo que com a paralisação dos peritos terminou aumentando ainda mais a fila para essas pessoas. Vai ter um momento que isso vai estrangular, já estrangulou. É difícil de zerar essa fila? É difícil de zerar essa fila. A estimativa recente é de 2,8 milhões de pessoas na fila nacional esperando do INSS. Avaliação para aposentadoria? De demandas gerais, de benefícios de aposentadoria por tempo, de benefícios por incapacidade. Desse contingente de benefícios por incapacidade, que seria aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, temos um valor aproximado de 1 milhão de pessoas aguardando. E a reforma da Previdência, né, fez mudança em relação ao valor a ser pago ao trabalhador, a depender do tipo da sua doença. Então, uma informação que praticamente era desprezada antes de 2019, passou a ser avaliada em função de como você ficou doente. Se você adoece em função do exercício profissional, sendo um acidente, uma doença ocupacional ou doença do trabalho,
você será melhor remunerado. E se você adoecer com algum problema de saúde que não tenha nada a ver com o seu trabalho, você terá uma depreciação inicial de 40% no valor da renda. A metade? E aí você poderia me perguntar, mas olha, mas se o Brasil é reconhecidamente um país que tem uma alta sinistralidade de acidente de trabalho, o porquê de o INSS, por meio do governo, premiar financeiramente os benefícios por incapacidade que tenham como causa o acidente de trabalho? Já que é um país que tem um alto nível de sinistro em acidente de trabalho. E aí consiste justamente porque há uma subnotificação. Então as pessoas têm uma quantidade elevada de acidentes, mas que isso não é processado ou assimilado pelo INSS. E pelo outro lado, os benefícios por incapacidade que não tem qualquer relação com o trabalho têm um volume de concessão muito maior do que os acidentários, né? E aí o cálculo foi concebido dessa forma para poder causar um prejuízo financeiro maior a quem tem um benefício por uma doença que não tem relação com o trabalho por conta da estatística, por conta da demanda. E aí, nesse caso, essa informação é importante para você, na hora de pedir o benefício no INSS, ter uma atenção maior para saber se essa doença tem relação com o trabalho ou não. Porque, às vezes, você adoece em função do trabalho, mas quando vai no INSS, essa informação é desprezada, Entendo. ou pelo INSS ou por você, né? Entendo. E se essa informação for caracterizada de que você adoeceu em função de uma atividade profissional, você pode ganhar mais do INSS. Rômulo, qual é o teto hoje da aposentadoria no Brasil? 7.087, mais ou menos. É o máximo que uma pessoa da iniciativa privada consegue se aposentar. Exato. E Mas, tá cada vez mais raro, né? Você conseguir aí, acessar o isso que eu ia teto do perguntar INSS. agora. 7 mil? 7 mil quebrados. Pronto, vamos botar 7 mil. Qual é o percentual de gente no Brasil que tem aposentadoria nesse teto aí? De 100%. É a minoria. Para você ter ideia, Dá Aldo, 50%? Nada. 70% recebe, aproximadamente 70% recebe um salário mínimo. 70% dos aposentados no Brasil? 70% um salário mínimo. Poxa vida. E ainda essa dificuldade do INSS? Sim, porque em relação à pensão, em relação aos instituidores que recebem benefício em nome próprio, há um descrédito, né, principalmente da classe média, porque quem ganha um salário mínimo e sempre muda de emprego com base no padrão de um salário mínimo, a Previdência é excelente. Mas a Previdência, essas mudanças mais drásticas que diminuem o poder aquisitivo, incomoda sobretudo a classe média. Por quê? Você paga por uma coisa e não recebe aquilo ali. Exato. Porque, por exemplo, ainda em relação à reforma da Previdência, um dos parâmetros para você poder acessar o benefício no seu teto máximo seria você trabalhar 40 anos. Né? E é um requisito muito, vamos dizer assim, muito mas contribuindo lá em cima também, contribuindo 40 anos ali pelo teto, né? Então, tá cada vez mais difícil você vai contribuir 3 vezes mais. E essa dificuldade toda, ela gera um efeito colateral em relação ao mercado de previdência privada, né? Uhum. Porque quem tem um pouco mais de dinheiro vai fazer o plano B, né? Separar ali os ovos da galinha para poder fazer uma proteção secundária ou uma segunda, terceira, quarta camada de proteção. Dá para ter mais de 2 aposentadorias? Dá sim. Tem profissionais que têm multiplicidade de vínculos. E pode? Pode. No entanto, as mudanças de 2019 não foram alvissareiras nesse sentido. Esse pessoal. Quem tem segunda ou terceira renda previdenciária haverá de sofrer depreciação financeira. Quer dizer, quem tem, por exemplo, 2 empregos, carteira assinada, pode ter 2 aposentadorias do INSS. Vamos lá. Depende da configuração, Aldo. Depende do regime. Por quê? Existem profissionais, poderia citar os professores, os médicos, que eles trabalham em várias jornadas no mês, né? Ele tem 2 empregos, 3 empregos, e fazem recolhimentos em cima de cada vínculo respectivo. E aí, se ele contribui tudo isso para o mesmo regime,
certo? Ele vai receber uma aposentadoria apenas. Certo. Mas tem situações que a pessoa trabalha em um regime, né, e paga para ele, e também está vinculado, do ponto de vista de proteção previdenciária, a outro regime previdenciário. E aí essas contribuições em regimes diferentes pode gerar essa ambiguidade ou esse excesso de benefícios. Assim Mas o governo entende como excesso ou não isso? Pode querer torar, cortar? O governo criou mecanismos, né, de depreciação para quem tem uma segunda renda. Puxa vida. Tira de Principalmente todo lado, a pensionista, né? A pensionista, quando vai receber a renda do seu marido, da sua esposa, né, ela já vem com um decréscimo de 40% também. Então, por exemplo, por morte de um trabalhador do INSS, se esse trabalhador tiver segurado ou se ele já estiver aposentado, a mulher vai receber 60% do salário do benefício dele, né? Então, é um decréscimo muito grande, porque a pessoa se programa para receber X, e aí na contingência da morte vai receber 60%, a família dele vai receber, a mulher dele vai receber 60% e 10% para cada filho, se existir menor de 21 anos. Para se quebrar, né? Olha, PPP. Tá falando aí, Fabiano, você queria tirar dúvida com o PPP? Não é parceria público-privada não, né? É parecido, mas é profissiográfico previdenciário. A Instrução Normativa 128, recentemente editada pelo INSS, ela faz mudanças, né, em relação ao PPP, principalmente em relação ao preenchimento dos equipamentos de proteções individuais, os EPIs. Então, ela cria um capítulo específico em relação aos EPIs dentro do PPP. Para quem não conhece e que está nos ouvindo, esse palavrão aí, significa um fornecimento de um documento, um formuláriozinho pelo empregador, esclarecendo se aquele empregado ele trabalha ou não trabalha com insalubridade ou com periculosidade. E aí, se trabalha, ele precisa esmiuçar, né, quais são os índices, a tolerância, se ele tem proteção com equipamento ou não. Esse documento, Aldo, ele é chave, porque ele pode viabilizar uma aposentadoria mais rápida para o trabalhador. Certo. Seja pelo fato dele usufruir da aposentadoria especial, seja pelo fato dele poder fazer uma contagem diferenciada. Quando se faz a conversão do tempo especial em tempo comum, homem ganha 40% a mais, mulher ganha 20% a mais. Então, um trabalhador que exerceu atividade como vigilante na área de saúde, exposto a produtos químicos, ele ganha 10 anos trabalhado, ele conta 14. Esse viabilizador de você fazer essa contagem diferenciada, ela é feita por meio do PPP. Como teve muita fraude no passado, o rigor é muito grande para que o PPP seja idôneo e seja totalmente perfeito. Sempre fraude, né? Sempre fraude. Brasileiro. Olha, é bom. Previdência rende muito, Rômulo, e claro, fica o convite para você voltar aqui outras vezes, que a gente vai conversando, as dúvidas vão chegando e é muita coisa. Evidentemente que a gente orienta você que está acompanhando o internauta, que busque um advogado especialista em Previdência Social para lhe ajudar nesse momento, porque se você for depender única e exclusivamente da Previdência, você está no atoleiro. Rômulo, obrigado, viu, pela atenção. Até o próximo encontro, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e parabéns aí pela iniciativa do podcast. Obrigado. Para você que acompanhou aí o nosso podcast, participe, manda e-mail pra gente, manda uma sugestão de pauta e até o próximo encontro. Tchau, obrigado.